Pessoal, já pode. Ó. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para procurarmos repassar o conteúdo da nossa infinita Torá, que é uma fonte inesgotável de inspiração. E o tema proposto hoje foi o único extremista autorizado. É isso? O tema? Mais ou menos isso? Único extremista autorizado. Extremismo não é bem visto no judaísmo. Por quê? Porque o extremismo é a falta do processo intelectual, quando as pessoas só se deixam levar pelas emoções e acabam recrudescendo as suas atitudes, tornando-as mais duras. É muito fácil recorrer ao radicalismo e à gevurá, severidade, sem a interferência do intelecto. Nós vemos povos inteiros que recorreram ao extremismo. No passado, o cristianismo recorreu muito ao extremismo, fazendo um banho de sangue de milhões de pessoas que foram obrigadas a aceitarem a nova religião, isso em sequência aos povos da antiguidade, os grandes impérios, que pela força da espada impuseram a sua vontade. E hoje em dia nós temos os muçulmanos, que estão também, eles são identificados, né, como extremistas, ou seja, uma religião que ela como se fala, ela é inflexível, intolerante. Então, o extremismo e o radicalismo, eles assumem em qualquer vernáculo, também em português, um aspecto negativo. O que é o extremo? Extremo é algo que pode ser positivo. Nós temos uma meta, queremos chegar ao extremo da nossa capacidade. Mas o termo extremismo ou radicalismo assume um aspecto negativo. A Torá não é favorável ao extremismo. Então, por isso nós vamos falar um pouquinho sobre a porção da Torá dessa semana. Na semana passada, nós tivemos a presença de um bruxo, aliás, de dois bruxos, que quiseram atingir o povo de Israel de forma sobrenatural, extraordinária. O nome da paraxá é Balac. Balac era um grande bruxo, um grande feiticeiro, Balac. Ele contratou um outro feiticeiro maior ainda que ele, que era o Bilam, em português traduzido como Balaão, Bilam. O Bilam foi contratado pelo Balac porque ele tinha somente, ele só tinha somente um recurso, um único recurso que o Balac não tinha. Ele sabia exatamente um instante durante o dia que a severidade de Deus ficava destacada. Ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Quando Bilam, além de ser um grande bruxo, ele era um grande profeta. Dizem os nossos sábios que Bilam era um profeta maior do que Isaías, Jeremias, Ezequiel. Só tinha um profeta maior que Bilam. Quem? O pai de todos os profetas. Que era quem? Moshe. Por que Deus se revelava para um picareta como Bilam? Vocês conhecem o trecho, para vocês terem uma ideia de quem era Bilam. Vocês conhecem o trecho da porção anterior, que uma jumenta que servia de transporte para ele começa a falar com ele. Lembram? Os comentários dizem que Bilam vivia maritalmente com essa jumenta. O nível espiritual desse cara.
que praticava comumente zoofilia. Temos uma pequena ideia de quem era Bilam. E, no entanto, Deus se revelava para Bilam. E, no entanto, Deus fez Bilam ser um profeta maior do que Jeremias, Ishaial, Isaías, Ezequiel, Yehezkel, Ezequiel. Maior que todos os profetas, só tinha um que era maior que Bilam. Quem? Moshe Rabbeinu, Moisés. Por que Deus fez isso? Para salvaguardar e preservar o livre-arbítrio, o poder de escolha entre a luz e a escuridão, entre a santidade e o oposto da santidade. Na geração de Moshe, todos poderiam ter a opção de seguirem o anti-Moshe. Aquela história do cristianismo, do anti-JC, é inspirada talvez no Bilam, porque se houve uma espécie de anti-Moshe, foi o próprio Bilam. Deus se revelava para o Bilam. Bom, em resumo, quando Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque Hashem deixou bem claro, você não vai amaldiçoar o meu povo, você somente é autorizado por mim a abençoá-lo. Então, Bilam abençoou o povo de Israel. Deus colocou a bênção na boca do Bilam. E além disso, ele ainda profetiza sobre o Mashiach. Qual é a única fonte, ou a fonte mais forte? Tem outras. A fonte mais evidente do Mashiach, no Pentateuco, na Torá propriamente dita, são as profecias de Bilam. Ele profetiza sobre o primeiro Redentor e o segundo Redentor. Que vai sair uma estrela cadente, ou uma estrela, o caminho de uma estrela que vem de Jacob, e um cajado de Israel. Sempre nessas frases duplas, a primeira frase é uma referência ao rei David, e a segunda frase, segundo verso, é uma referência ao Mashiach. Lembrando que o rei David, ele também era Mashiach. O que é Mashiach? Mashiach significa, já traduzi aqui anteriormente, ungido. Forma de bolo com óleo, a gente unta. Rei de Israel, com óleo, a gente unge. Então, qual foi o primeiro ungido? Qual foi o primeiro Mashiach do povo de Israel? O rei Saul. Só que ele decaiu da sua grandeza e não teve o mérito da continuidade da sua casa real. Qual foi o segundo Mashiach do povo de Israel? Foi o rei David. Ele foi ungido por Deus. E o último soberano, como descendente direto, não houve necessidade. Essa unção era só haveria necessidade quando houvesse uma divergência de opinião, mas os descendentes do rei Davi não têm a necessidade de unção do óleo, da unção de serem ungidos novamente. Mas, de qualquer forma, a ideia é de que o Bilam, ele era a possibilidade de antagonismo a Moshe. Ele não conseguiu amaldiçoar, somente abençoar, e ainda profetizou sobre o Mashiach. Na verdade, tem uma outra explicação, que Balak, nome da Parashá, segundo Zohar, Balak era filho de Itró. Isso está escrito no Zohar. Pouca gente sabe, mas está no Zohar, está escrito que Balak era filho de Itró. Número 2, o filho que não se aproximou do judaísmo, igualmente as filhas de Itró se converteram ao judaísmo, mas o filho não, ele continuou sendo um grande feiticeiro. Balak ele tinha um filho ou neto que era o Eglon. Eglon tinha uma filha ou neta que era a Ruth, a moabita, que se converteu ao judaísmo. A Ruth é a bisavó do rei David. O rei David é o ancestral maior de Mashiach. Por que o nome da Parashá é Balak? Porque Mashiach descende dele. Por que as profecias sobre o Mashiach são nessa porção? Justamente por causa disso. Mas, na sequência, quando Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, ele tentou uma nova estratégia. O que Deus tem repulsa, entre aspas, parênteses, colchetes e chaves? A idolatria associada a
promiscuidade, prostituição, promiscuidade. E que Bilam aconselhou Balac a pegar as mulheres do povo de Midian, entre elas tanto solteiras como casadas, entre elas princesas da estirpe maior, as princesas mais elevadas da casa real de Midian, dos vários líderes de Midian, arregimentou um pequeno exército e fez com que elas fossem para a proximidade da tribo, geograficamente ou fisicamente, a tribo que estava mais próxima era a tribo de Shimon. E elas acabaram seduzindo os jovens de Shimon, foi de uma forma extraordinária, com feitiçaria, com feitiços, né? E elas tinham também uma estátua debaixo do braço. Elas induziram os líderes de Shimon a se ajoelharem, servirem a estátua e, ao mesmo tempo, se unirem fisicamente a elas. Começou uma epidemia. Antes disso, tem um líder da tribo de Shimon, que é o Zimri. Ele é um grande líder. Ele é o líder da tribo de Shimon. Existe um comentário de um grande rabino, viu no passado, tem um comentário sobre a Torá chamado, o pseudônimo dele é Elial Kitov. Ele escreve que Zimri é a mesma pessoa que Shlumiel ben Surishadai. Shlumiel ben Surishadai é o nome do governador da tribo de Shimon. E também que é a mesma pessoa que Shaul ben Aknanit. Saul, filho da Cananeia. Cananeia é uma referência à mulher judia que foi agredida por um cananeu, um cananita, que foi a Diná, filha de Jacob. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo o Midrash, o Shimon, eu não sei se vocês lembram dessa passagem da Torá, que Shimon e Levi, quando viram que na cidade de Shem, que hoje em dia é Nablus, e o líder de Shem, ele, o pai dele, etc., ele tinha violentado a Diná e propôs casamento, e toda a cidade, eles fizeram a circuncisão para se unirem à família de Jacó, eles estavam bem chateados, Shimon e Levi. Shimon tinha 14 anos, Levi tinha 13 anos. Quando eles estavam convalescendo, todos os homens, a ala masculina da cidade de Shem, cidade-estado de Shem, foram os dois com as suas espadas e abateram todos os homens da cidade de Shem. Passaram pela espada e mataram todos eles. Por quê? Porque pelas leis de Bnei Noach, quando há um caso de relações proibidas e estupro, agressão, etc., os sábios da cidade tinham que reagir e prenderem o líder e fazerem alguma coisa, mas calaram e consentiram. Então, a cidade inteira, naquela época, segundo as leis de Bnei Noach, mereceria a morte. E é isso que fizeram. Shimon e Levi tinham intenções diferentes. Levi era o filho sagrado, que ia depois ser consagrado, dele ia sair Aaron HaKohen e seus descendentes Kohanim, Moshe Rabbeinu era de Levi. Era uma tribo sagrada, Shimon. Então, Levi, com 13 anos, fez aquilo com intenções de servir a Deus. Shimon fez a mesma coisa, mas com outras intenções. Shimon era esquentado. Ele gostava de partir para cima. Então, os dois irmãos fizeram a mesma coisa, mas com intenções diferentes. Um servindo a Deus e o outro servindo um pouco a sua natureza. Quando eles acabaram com toda a cidade, a ala masculina, inclusive com o noivo, né? O noivo, aquele que agrediu a Diná, que a estuprou, etc., que queria casar com ela, ela ficou desolada. Ela falou: vocês acabaram com o meu noivo que prometeu juras de amor, casar comigo, meu futuro sogro, etc. Vocês acabaram com tudo. E agora, como eu fico? Então, Shimon se casou com a Diná. Pergunta-se: pode um irmão casar com uma irmã que era do mesmo pai e da mesma mãe? Então é importante frisar que isso ocorreu antes da entrega da Torá. O incesto proibido desde o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, era o incesto entre pais e filhos. Isso era proibido desde os primórdios da civilização humana.
Por exemplo, quando Adão e Eva, eu não sei se vocês sabem, mas depois do pecado original, teve uma briga feia entre Adão e Eva. Teve um quebra-pau. Em casa, uma briga total, quebra-pau. Esse quebra-pau separou o casal. Eles ficaram separados durante 130 anos, até nascer o terceiro filho, que era Shet. Quando Adão andava numa calçada, ia cruzar com a esposa dele, ela atravessava a rua e andava na outra calçada. Eles não se falavam nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Durante quanto tempo? Uau, que briga, hein? Briga de casal? 130 anos. Eles resolveram juntar os trapos novamente depois de 130 anos. Quantos filhos tiveram Adão e Eva? Oficialmente 3. Caim, Abel e Set, 3. Adão e Eva tiveram centenas de filhos. Eles viveram muito. Eles viviam muito porque eles não comiam, eles não bebiam, não fumavam, não jogavam e comiam sucrilhos Kellogg's. Então eles viveram muito, Adão e Eva, viveram muito. E cada ano eles tinham saúde perfeita, não tinha envelhecimento nem nada. A Havá, a Eva, teve centenas de filhos com Adão, depois de ficar separada 130 anos do marido. Por que eles não casaram com outra pessoa? É isso que eu queria falar. Por que durante esses 130 anos a Havá, a Eva, não casou com outra pessoa e o Adão não casou com outra pessoa? Porque toda a humanidade era descendente dos dois. Eles não podiam casar com os filhos. E com quem casou Caim e Abel, Caim e Hevel? Na verdade, não é trazido claramente na Torá, mas no entre linhas, entre outros motivos, um dos motivos porque ambos brigaram, porque a gente aprende isso da linguagem da Torá em hebraico, que nasceu Caim, e depois está escrito Ve'et, com V a mais, e Abel, e também Abel. Desse e a mais, se aprende que ambos nasceram com irmãs gêmeas, só que Caim nasceu com uma irmã gêmea e Abel nasceu com 2 irmãs gêmeas. Com que eles se casaram? Como que a humanidade se reproduziu? Eles casaram com irmãs gêmeas. E o Abel tinha uma esposa a mais que o Caim. E um dos motivos, entre outros. Muito bem. Não era incesto entre irmãos, se tornou incesto, casamento entre irmãos na Torá. Mas mesmo assim, está escrito que os patriarcas já cumpriam as mitzvot antes mesmo de serem dadas. Então, por que Shimon casou com Diná? Porque ele, pelo mesmo motivo que Yaakov, patriarca Yaakov, casou com a Raquel e com a Leia. Porque ele tinha prometido que ia casar com a Rachel. E, no entanto, ele acabou casando com a Leia. O seu sogro trocou as filhas, etc. Tem toda uma explicação aí. A Rachel ficou com pena, isso aqui está no entre linhas. A Rachel ficou com pena da Leia, que ela seria envergonhada quando Yaakov descobrisse que não era ela. E Yaakov, sabendo que o sogro era um larápio, era um enganador, era um pilantra, ele passou sinais para a Rachel. Segurar o dedo polegar da mão direita, segurar o dedão do pé direito. E a Rachel, com pena da Leá, sabendo que ela foi trocada pela Leá, ela passou os sinais combinados com Yaakov, passou para Leá. E a Leá estava com véu oculto, etc., no casamento. E quando ela segurou o dedo polegar da mão direita do Yaakov e depois da união física, o dedão do pé direito de Yaakov, ele soube que era Rachel, mas na verdade era a Leá. E por que a Rachel passou esses sinais para Leá? Ela ficou com muito pena da irmã. Ela ficou com receio que a irmã fosse totalmente humilhada. Então ela quis que a irmã ganhasse tempo com os mesmos sinais que Yaakov passou para a Rachel e não para a Leá. A própria irmã teve pena dela. Muito bem. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque o Shimon, ele falou que ele deu a entender, Shimon, Levi, principalmente Shimon, que ele ia proteger a Diná. Então, a palavra dada naquela época, nas leis de Bnei Noach, dos filhos de Noé, era mais importante do que a restrição
de casar com a própria irmã por pai e por mãe, e era antes da entrega da Torá. Oficialmente ficou proibido casar com uma irmã na entrega da Torá, ou seja, centenas de anos depois. Quem que era Shaul ben Aknanit? Era o filho nascido, a Diná, a Diná, ela se casou com Shimon e teve um filho chamado Shaul, porque ela era chamado Ben Aknanit, filho da mulher que foi agredida por um cananeu. Então, Shaul ben Aknanit era filho de Shimon. E ele fundou a tribo de Shimon. Ele era a mesma pessoa que Shlomo Hillel ben Surishadai, segundo esse comentário, era a mesma pessoa que Zimri. Então, era a pessoa mais velha do povo de Israel. Por isso que Moshe nem quis... Aí o que aconteceu? O Zimri, ele viu que os membros da tribo dele estavam tombando com uma epidemia. Então, ele se transformou num para-raia. Ele era uma pessoa muito elevada, o Zimri. É uma explicação. Eu estou dando uma explicação, tem outras. Outras formas de ver essa situação. Então, Zimri se uniu com a Cosbi, com uma princesa midianita, porque ele pensou o seguinte: vou facilitar a barra de todos os jovens de Shimon que estão decaindo espiritualmente. Se Deus tiver que se vingar de alguém, ele vai se vingar. Quem é o para-raio aqui que vai absorver a ira de Deus? Eu vou salvar a minha tribo. Porque eu, líder da tribo, estou fazendo algo errado, Hashem vai querer punir quem? O cabeça. Porque eu tenho um mérito maior, então a exigência vai ser maior. Essa é uma explicação que Zimri fez isso de propósito. Porque ele era um dos líderes do povo de Israel, talvez fosse o judeu mais velho de todo o povo de Israel naquela época, porque ele era fundador da tribo de Shimon e ainda estava vivo depois de centenas de anos, coisa e tal. Muito bem. O que aconteceu? Começou uma epidemia, coronavírus, Covid-19, e começou uma mortandade. 24 mil pessoas, e era para ser mais, morreram. Até que se levantou o sobrinho neto de Moshe. Quem é ele? Pinchas, filho de Elazar, ben Aaron Cohen. O Zimri estava com a Cosbi dentro de uma cabana. O Pinchas pegou um romach em hebraico significa uma lança. Aconteceram 10 milagres naquele momento. Não vou entrar no mérito da questão. Quando ele fala, a lança era enorme. A lança tinha mais de 2 metros. Acontece que a entrada da cabana tinha 1,5 metro. Deus fez com que a entrada da cabana aumentasse o tamanho da entrada. Pinchas não era tão forte assim. Ele lançou a sua arma, né? Por isso uma lança. Ele lançou a sua arma e essa arma atravessou o casal. Atravessou o casal no ponto de cópula deles. E Pinchas teve a força de levantar o casal. O Zimri estava por cima. A Cosbi, a princesa midianita, estava por baixo. Quando ele levantou a lança, quando se levanta uma lança que nem um espeto, as posições invertem. Só que Deus fez um milagre para continuasse o aspecto da discrição. Zimri continuou por cima, ambos atravessados pela lança. Pinchas, depois foi revelado que ele não era só Levi. Deus fez um pacto de paz para ele, ele era também Cohen. E um Cohen não pode se impurificar com mortos. Enquanto Pinchas não largou a lança, o casal não morreu. O casal só morreu depois que Pinchas largou a lança, para ele não se impurificar com mortos. Esses são alguns milagres. Aconteceram 10 milagres naquele momento. E as pessoas viram um aspecto sobrenatural, uma revelação de Deus. Antes disso, quando Zimri foi se unir com a Cosbi, ele chegou na frente de Moshe e falou: pode se unir a uma mulher midianita? Moshe falou: não. Aí Zimri, irônico, falou: então como que você casou com a filha de Tró?
que ela era uma midianita. Se não pode se unir uma midianita, como você se uniu a uma filha de Tró? Moshe não ousou a responder para o Zimri. Mas é claro, a filha de Tró não era mais uma midianita, ela se converteu ao judaísmo, ela era uma judia. Aí o que aconteceu? Ele se uniu, aí estava morrendo um monte de gente da tribo de Shimon e ia morrer todo o povo de Israel. Levantou-se então Pinchas e fez o que fez. Naquele momento que ele matou aquele casal, parou totalmente a epidemia. E o povo de Israel foi salvo. E todos estavam dizendo, Pinchas, você é um perverso, você é um facínora, você é um assassino, você está matando os líderes do povo de Israel, matou o Zimri. E mais ainda falaram, você é neto do Itró. Isso eu vou explicar. Moshe Rabbeinu era casado com a Tzipora, filha de Itró. Itró. E o Elazar, filho de Aaron Cohen, ele casou com a irmã de Tzipora, que também se converteu ao judaísmo. Um Cohen pode casar com uma prosélita? Não. Mas essa regra só foi dada depois da entrega da Torá. Aqui era antes da entrega da Torá. Elazar casou com a irmã da Tzipora. Ou seja, a mãe do Pinchas era filha do Itró. E o Itró, antes de se aproximar do judaísmo e se converter ao judaísmo, ele foi o maior sacerdote da idolatria daquela geração. Ele experimentou todas as idolatrias, Itró. E uma das coisas que ele fazia... nós temos só mais um pouquinho para acabar. Pessoal, daqui a 30 segundos, a gente clica no link de novo e vamos dar sequência. Eu preciso só finalizar aqui. Hoje eu acabei me demorando um pouco mais na explanação. Aí o que aconteceu? Itró, ele alimentava as aves para oferecer para a idolatria. Ele punha um cano, como fazem com ganso lá na França. Eles punham um cano na boca e forçava comida para dentro das aves para serem abatidas, sacrificadas aves gordas para a idolatria. Isso era considerado uma perversidade, uma perversão.